Olá, tudo bem? Como estamos? Então, estamos aqui em mais um episódio do nosso módulo de teoria musical elementar, dando continuidade justamente a partir do quinto vídeo da nossa quinta videoaula. E hoje vamos prosseguir com os assuntos de escalas maiores, estrutura das escalas maiores. Porém, desta vez a gente vai utilizar o quê? Os bemóis. A gente é, discutiu muito nos vídeos anteriores sobre intervalos, sobre o que seria a tal da escala diatônica, o que que é diatônico, por assim dizer. A gente falou dos acidentes, do sustenido, do bemol, B quadro, como eles alteram as notas. A gente falou de tom e semitom. A gente falou de tudo isso. A gente ainda vai falar de mais coisas em relação a intervalos. A gente vai falar também sobre a construção de tríades maiores, menores, sobre toda essa relação do que é um acorde propriamente dito. A gente vai trabalhar com isso também. Ah, já trabalhamos com as noções também do que seria o ciclo de quintas. E hoje a gente vai trabalhar com uma outra coisa muito importante, que é o ciclo de quartas. Existe o ciclo de quintas e existe o ciclo de quartas. E o ciclo de quartas ele é muito importante porque é no ciclo de quartas que utilizaremos o quê? Os bemóis. Primeira coisa, vamos recapitular alguns assuntos. É muito importante que entre um vídeo e outro a gente consiga ter essa possibilidade de fazer o quê? De ir trabalhando os assuntos e sempre com revisões, com pequenas revisões. Então, o que que acontece aqui nessa situação? Deixa eu aqui ativar aqui para a gente ver. Nessa situação aqui, ó, pronto, vou mostrar aqui. A gente trabalhou com o conceito dos bemóis, né? O bemol e o sustenido. Então, o sustenido ele tem a ideia do quê? O sustenido ele vai elevar qualquer nota meio tom e o bemol ele vai diminuir qualquer nota meio tom. Falando de uma outra coisa também, gente, uma outra perspectiva, isso é o que na música a gente fala sempre das alturas, né? Existe tudo que está subindo, né, seja meio tom, seja um tom, está ficando mais alto, está ficando mais agudo. E tudo que está descendo está ficando mais grave, está ficando mais baixo, certo? Então, por isso que a gente tem essas noções de agudo e grave, né? E é justamente essas noções que a gente percebe auditivamente quando a gente toca uma nota sozinha. Quando ela sobe um pouquinho, ela fica levemente mais aguda, né? Sol, sol, ah, ah. E quando ela desce, ela tá vindo aqui para a esquerda do piano, ela tá ficando um pouquinho mais grave, né? Pá, 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 pá. Então ela diminui um pouquinho. Ela diminui um pouquinho, ela fica um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais grave. Então, sempre quando a gente pensar musicalmente em levar uma nota, se alguém fala, você tá tocando, pega aí esse Mi e sobe ele um sustenido, sobe ele meio tom. A pessoa está falando da mesma coisa, tá? Então, na prática, gente, essa questão do sustenido e do bemol, eles operam de maneira igual, só que com sentidos opostos, né? O sustenido ele vai estar sempre aumentando um semitom e o bemol ele vai estar sempre diminuindo. Agora, por que que existe essa diferenciação? Vamos prestar bastante atenção aqui agora. Por que que existe essa diferenciação entre escalas com bemóis e escalas com sustenidos? Muito simples. Essa diferenciação existe pelo seguinte motivo, gente. Quando a gente trabalha, quando a gente trabalha com os sustenidos e os bemóis, a gente está querendo sempre fazer o quê? Se a gente pensar nas aulas anteriores do que a gente já falou, do que a gente já trabalhou e tudo mais, a gente quer fazer o quê? A gente quer manter as estruturas de uma escala diatônica, correto? A gente quer manter o quê entre as notas? A gente quer manter isso aqui, ó, que é a base da nossa música ocidental, né? Que é a base da escala diatônica. A gente quer manter essa relação de tom, tom, semitom, ST, tom, tom, tom e semitom de novo. Essa aqui é a base da estrutura de uma escala maior diatônica ou só escala diatônica, certo? Então, todas as alterações que a gente faz, se você perceber no vídeo anterior, é para manter isso. Todas as alterações a gente faz
da primeira escala de Dó maior, que já não possui alteração nenhuma, porque ela já é naturalmente diatônica maior, ah, a gente faz na escala seguinte, que é Sol maior, a gente adiciona o sustenido no Fá, e a gente entende essa lógica através do ciclo de quintas, né? Do círculo de quintas, ou ciclo de quintas, os dois nomes estão corretos, para justamente manter essa alteração de tom-tom semitom. Sempre manter essa alteração de tom-tom semitom. Então, é algo que fica muito claro, né? Fica muito nítido para onde está indo, né? E, inclusive, não só fica muito claro, fica muito nítido para onde está indo, como fica uma questão muito direcionada agora que a gente vai trabalhar com os bemóis, porque os bemóis, eles têm a mesma ideia, o mesmo propósito de alteração, só que com o quê, gente? Só que em vez de você pensar que você vai estar elevando cada notinha para corrigir o erro que você obtém a cada nova tonalidade que você quer construir, em vez de você, para corrigir esse erro, você vai aumentar um pouquinho a nota, nesse caso aqui você vai diminuir, você vai abaixar. É justamente o mesmo objetivo, só que com uma ferramenta no sentido oposto. Então, a gente vai mais uma vez partir aqui de Fá maior, de Fá maior não, desculpa, Fá maior é o nosso destino. A gente vai partir aqui de Dó maior, beleza? E a gente partindo aqui de Dó maior, a gente vai construir a nossa primeira escala com bemóis, que vai ser Fá maior. E repare que essa primeira escala aqui com bemóis, que será o Fá maior, percebam o seguinte, e se atentem a isso aqui. Ela vai seguir uma outra estrutura também circular, também que se repete, mas que agora não será o ciclo de quintas, e sim será o ciclo de quartas. Beleza? Será o tal do ciclo de quartas. Zag, por que que se chama ciclo de quartas? A gente vai ver já já. Deixa eu só fazer uma coisa aqui agora. Lembrando, gente, existem algumas questões que nunca vão mudar. Zag, como assim questões que nunca vão mudar? Por exemplo, vocês estão vendo que eu escrevi aqui as notas. Eu fui bem. Estou sendo aqui bem inclusivo, né? A gente tem as notas escritas por extenso, tem aqui por cifra também, que a gente já está muito acostumado, mas tem isso aqui embaixo que não que independe da escala, que não tem relação com a escala que a gente vai apresentar aqui. Zag, como assim não tem a ver com a escala? Então, vou recapitular isso aqui agora. Os graus na música, eles são os graus de uma escala, né? E graus musicais falando dentro desse universo, ele está representando uma estrutura muito maior e muito mais fixa. Zag, como assim? Os graus, gente, eles só são ah, degraus, melhor dizendo. Vamos pensar que a escala não é uma escala, é uma escada, né? Apesar que as palavras são muito parecidas, né? Escada, escala, graus, degraus. Então, quais são os objetivos em um degrau e dentro de uma escada? Marcar começo e final, marcar níveis dessa escada, né? Os graus numa escala têm praticamente quase que a mesma função, né? Não necessariamente sempre marcar o fim de algo, mas certamente marcar esses níveis. Então, é nessa relação de graus que a gente vai sempre estar tentando encaixar a questão dos tons, tons semitones. Tanto que vocês percebem que tem graus aqui que estão escritos com as letras maiúsculas e alguns com as letras minúsculas. Justamente o terceiro e o sétimo está com letra minúscula, porque é onde na escala maior, na escala diatônica maior, a gente tem um semitom do Mi para o Fá e do Si para o Dó. Sempre vai ter esses semitons aí. Eles sempre vão ocorrer, eles sempre precisam ocorrer para a gente ter a sonoridade característica de uma escala maior. Certo? Então, por isso que o terceiro e o sétimo grau, eles são a gente diz, né, quando o grau ele não é maiúsculo, ele está descrito ali minúsculo, ele é justamente um grau menor, porque a relação dele foi menor no sentido bem ah, figurativo, né? Porque se a relação de um tom para outro é uma relação de um intervalo completo, né? De um tom inteiro, uma relação de intervalo menor vai ser justamente a relação que envolve essa questão de semitom, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira escala, a gente vai voltar para o Dó maior, porque a gente sempre parte dela para achar as escalas com sustenido com bemóis. E aí, a nossa primeira escala com bemol vai ser uma escala que não dá para corrigir com sustenido. Por isso que a gente precisa dos bemóis. E por que que isso é tão importante, velho? Você está martelando, eu sei que você está falando até um pouco mais devagar, você fala assunto, dá um pouquinho de tempo, volta no mesmo assunto.
Gente, eu tô falando devagar, tô indo e voltando no assunto, porque ter essa questão das escalas maiores e menores muito fixo na cabeça é um grande facilitador pra gente. Principalmente pra gente querer improvisar, pra gente querer tocar melhor, pra gente querer fazer tudo isso. Porque, sei lá, às vezes a música tá o cara chega lá e fala, pô, essa música aqui tá em Mi bemol maior. Você fica, caraca, Mi bemol maior, cara. Tem um Mi bemol, tem quantos bemóis, como é, as notas, o acidente, não sei o quê. E aí isso gera o quê pra gente? Uma insegurança, uma instabilidade, uma certa assim ansiedade, pô, vou errar, vou acertar, vou errar, vou acertar. E aqui a ideia é justamente a gente não querer trabalhar com isso, tá? Então, gente, vamos fazer uma coisa, como eu já estou trabalhando bastante com as cifras, e para não ficar sendo sempre remontando aqui as cifras, a gente já sabe que é C, D, F, E, G, A, B, as cifras, né? Eu vou estar apagando aqui as cifras. Porém, eu vou estar escrevendo sempre por extenso as nossas escalas. Então, nossa próxima escala aqui que a gente vai trabalhar, vou deixar só, acho que só a primeira a letra ali na cifra da escala, tá? Vai ser a escala justamente de Fá maior. Então, vamos aqui a alterar, né? Uma escala de Fá maior, primeiramente, ela precisa ser uma escala, né? Ela precisa do Fá até o mesmo Fá, né? Então, vamos construir isso aqui rapidinho, né? Sol, opa, perdão, o mouse aqui saiu do local. Então perceba como o processo aqui do pensamento da construção da escala é o mesmo, entende? Perceba como os graus vão ser fixos, porque eles vão representar a ordem dessas notas nessa escala. E de C aqui vai virar um F. Massa! E retornando só para eu finalizar aqui esse ponto do meu raciocínio, é o seguinte: ter essas noções aqui sobre quais notas são alteradas em todos os tipos de escalas, né, porque são muitas escalas, são muitas tonalidades, gente. A gente nem falou ainda das tonalidades menores. Ah, e outros tipos de escalas também, né, que a gente ainda vai abordar. Tudo isso é muito importante para justamente não criar ansiedade, para que não haja ansiedade, para que não haja uma insegurança ao tocar, ao procurar. Às vezes alguém precisa falar, cara, toca aí o quarto grau de Si maior. Aí você fica, caraca, o quarto grau, não sei o quê. Então essas coisas vão ficando mais claras. A gente vai praticando, a gente vai trabalhando, e isso vai ficando cada vez mais automático, e não só automático, mas internalizado. É uma coisa que você não consegue pensar diferente daquilo. Pô, quarto grau de Si maior, o cara tá falando de Mi. Não tem como, né? Ele tá falando Si, Dó, Ré, Mi. Impossível eu me confundir com isso. Então, existem essas relações, entendeu? Quinto grau de Si maior, ele tá falando de Fá sustenido. Ah, por que sustenido? Porque o Fá em Si maior, ele é sustenido. Porque a primeira alteração do ciclo de quinta das escalas com sustenidos, desde o Sol maior, então se conservou, se manteve, né? Inclusive, gente, as regras para as escalas com bemóis são as mesmas das com as escalas com sustenido, são as mesmas. Você adiciona o bemol e conserva ele indo para a próxima escala, sempre assim, tá? Então, isso ajuda muito. Isso ajuda muito quando a gente for falar da construção das tríades, das tétrades, dos acordes. Isso vai ser muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Vai dar uma segurança. É um chão de base, é um chão de fábrica isso aqui, sabe? É um local sólido para a gente se fincar, trabalhar, desenvolver nossa musicalidade e nossa técnica também. Então, essa parte é imprescindível. Não significa que vocês têm que se tornar os magos da musicologia, da harmonia, da teoria. Não, mas isso são conceitos básicos que ajudam muito e que destravam muito essa questão da ansiedade também, tá? Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui em Fá maior. Beleza? Beleza. Por que que o sustenido não funciona? Vamos lá, vamos descobrir por que que o sustenido aqui não vai funcionar? Vamos lá. Deixa eu aqui fazer. Vamos fazer a nossa regrinha básica. Como é que é a nossa regrinha básica, gente? Vamos aqui fazer as relações de tom e semitom, né? Lembrando sempre, só existe semitom natural. O que que é semitom natural, Zé? Semitom entre notas naturais. O que que é notas naturais? São notas que não são nem sustenidas, nem bemóis. é, e a gente pode associar com as teclas brancas no piano, certo? Então, por exemplo, só existe entre Mi para Fá e Si para Dó. Só existe semitom aí. Como é que a gente quer nossa escala maior, diatônica bonitinha? A gente quer tom, 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 semitom, tom, 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 semitom, né? Dois tons, um semitom, três tons, um semitom. Dois tons, um semitom, três tons, um semitom. Dois tons, um semitom, três tons, um semitom. É sempre isso. Até o infinito e além.
tá? Então vamos lá. De Fá para Sol, a gente vai ter aqui uma relação de tom. De boa, tranquilo, né? De Sol para Lá, relação de tom. Até aqui tá indo super bem, né? De Lá para Si, eita, Zag. De Lá para Si vai ter relação de tom também, né? Caraca, tá tom, tom. Poxa, de Si para Dó tem uma relação de semitom. Eita, Zag, aí lascou tudo, né? De Dó para Ré tem tom, de Ré para Mi tem tom, e de Mi para Fá tem semitom. Eita, Zag. O S não tá tão bonito, viu, gente? Mas o importante aqui não é ficar a coisa, a grafia mais linda, não. É ficar compreensível, né? E a gente absorver esse conhecimento. Pô, Zé, tá errado isso aqui, né? Se você tocar isso aqui, não vai soar uma escala de Fá maior. Não vai, né? Não vai, né? Olha a diferença para Dó maior. Olha para Sol maior. Olha para o Fá como tá aqui. Tá quase maior, mas tem uma coisa que o ouvido fica assim. Pera aí, tem uma coisa aí que tá meio estranha, né? Não tô conseguindo assim entender direito, mas eu consigo reconhecer que não tá igual isso aqui. Vou tocar até mais devagar, ó. Não tá igual, né, gente? Talvez vocês até aí de casa, né, onde vocês estiverem, já até perceber onde é que tá acontecendo o problema, né? Porque fica muito evidente sonoramente. Então, o que que acontece? Você tem de Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom. Até aí tudo bem. O problema é do Lá para o Si, e desse Si para Dó, né? Tá meio problemático. Você tem tom, semitom, você tem tom de novo de Lá para Si para Dó você tem semitom, Dó para Ré você tem tom, Ré para Mi você tem tom, Mi para Fá você tem semitom. O que que a gente quer? A gente não quer três tons em um semitom, dois tons em um semitom. A gente quer praticamente o inverso, né? A gente quer dois tons em um semitom, três tons em um semitom, certo? Então, Azai, mas é só tacar um sustenido aí que resolve. Mas sustenido aonde? No Si? Se a gente taca o sustenido no Si, já virá Si sustenido. Então, de Lá para Si, em vez de ter um tom, vai ter um tom e meio. Vai ficar maior ainda. Vai botar o sustenido aonde? Do Si pro Dó? De Si para Dó sustenido? De lá para Si ainda vai continuar tendo um tom, e de Si para Dó vai continuar tendo outro tom. Então vai ficar quatro tons, cinco tons e um semitom, né? Vai ficar tom, 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 tom de novo, tom mais uma vez, tom, seis tons e um semitom. Não, né? Pô, Zé, o que que vai acontecer? Então, é nesse momento que a gente vai perceber que o sustenido ele vai chegar numa barreira. O sustenido, nesse caso aqui, ele não serve, ele até atrapalha mais. Se você joga aqui o sustenido no Si, no Si para Dó, né? No Dó, olha como fica. Caracas, Zé, que doideira. Que escala maluca é essa? Então, pois é, né? Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui? Gente, o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte. Ora, acho que não precisa nem pegar a borracha aqui agora. Ora, o que acontece aqui? Muito simples. Ó, a gente vai ter que usar o bemol no local que tá dando problema. Identifica o primeiro problema que tá dando. Vamos lá, Fá para Sol tá de boa. Sol para Lá também tá de boa. O problema é no Lá pro Si. De Lá para Si deveria ter semitom e não tom. O que que a gente faz aqui? A gente vai ter que adicionar do lá para o si uma alteração que faça esse caminho ficar mais curto. Porque imagine assim, ó, que aqui é o lá e aqui é o si. Tá uma relação de tom porque eles estão mais distantes, eu tenho que aproximar. Aí vem a regra, gente, eu nunca vou aproximar a nota de partida, né? O lá, eu tenho que aproximar a nota de chegada, aonde eu tô indo. Senão gera outro problema. Então, o si, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar ele mais perto do lá. Então vai ter que sair de uma relação de tom para uma relação de semitom. Quem é que, em vez de aumentar em um semitom para cima, em vez de aumentar para cima, diminui para baixo? O bemol. Então eu vou ter que jogar um bemol nesse si, para ele cair um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais baixinho, mais quietinho no cantinho dele. Então eu vou ter que chegar aqui no meu queridíssimo si e falar assim, ó, si, você vai ter que ficar aqui, ó. Você vai ter que virar um bemol, tá? Rapidinho.
Né? Nada contra você aqui. Não quero rebaixar você. É, não tem nada pessoal, meu querido. É porque realmente aqui, senão vai dar erro. E aí a gente vai ter que ter um problema, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, gente? Lá pro si, vai ter que ter um bemol no si para o caminho ficar mais curto, tá? Então, agora, de fá para sol tem tom, de sol para lá também tem tom, de lá para si bemol vai ter, de lá para si bemol vai ter um semitom. Lembra? Lá para si natural, lá para si bemol. Eu aproximei o si do lá. O si diminui um pouquinho, né? O si sai daqui e vem para cá. Si, 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 si. E, consequentemente, fica mais perto do lá, lá. E agora, olha como vai ficar. Nossa, Zac, tá igualzinho o dó. E o sol também. Sim, gente, tá igualzinho, ó. Opa, esbarrei sem querer, né? Tocar sem olhar é meio difícil. Eu tô olhando assim meio de canto aqui, que o piano tá do meu lado. Mas, bom, resolvemos o problema. E aí a gente pode aferir, né? Mas, mas o si bemol, se o si para dó não é semitom, como é que você resolveu o problema? Que agora você precisa de tom, né? É dois tons, um semitom, três tons, um semitom. Só que o que que aconteceu, gente? A gente não tá aqui com o si e o lá. Eu não aproximei o si bemol do lá. Consequentemente, o si pro dó, que estava distante, o que que aconteceu? Estava pertinho, né? Si para dó. Como o si bemol desceu, ele ficou mais distante do dó. Então a relação de si bemol para dó agora é a relação de tom. Agora é a relação de tom. Beleza? Agora sim é relação de tom. De dó para ré vai ser só relação de tom. Ré para mi também. E de mi para fá, nosso semitom natural. Ou seja, conseguimos fazer uma escala maior. Bem sucedida, limpinha, bonitinha a partir de fá. E a nossa primeira escala com bemol. Nossa primeira escala do tal do ciclo de quartas. Por que ciclo de quartas? Porque agora, ao invés de a gente ficar contando cinco notas para achar a nossa próxima tonalidade, a gente vai contar quatro notas. Quatro notas. Ah, e as relações dos graus continuam as mesmas. Percebam, de Fá para Sol eu tenho um tom, Fá é meu primeiro grau, Sol é meu segundo grau, a relação entre os dois também é de tom, então a relação aqui de um tom inteiro. De Sol para Lá, eu vou ter aqui também uma relação de tom inteiro, porque do Sol para Lá tem um tom, né? Então, o segundo grau aqui tá maior também, tá com o maiúsculo. Agora, do Lá para o Si bemol é uma relação de semitom, certo? É uma relação de semitom. Ah, ficou feio aqui, né? Deixa eu apagar. Eita, eita, e pronto. Deixa eu testar uma coisa aqui, daqui a pouco eu testo, peraí. Vai precisar apagar, teste um negócio aqui rapidinho. Tá, então o que que acontece? Do terceiro grau aqui pro quarto, do 3 para o 4 aqui do Lá para o Si bemol tem relação de semitom. Por isso que o terceiro grau ele é menor, ele é o terceiro grau minúsculo. A Si bemol para Dó é tom, então por isso que está maiúsculo. Dó para Ré é tom, Ré para Mi também é tom. Agora do sétimo grau para o oitavo, né, do Mi para Fá, é uma relação de semitom, por isso que está minúsculo. E Fá é tom também, porque ele fosse consequentemente continuar a escala, Fá para Sol, seria tom também. Então, os graus são fixos, gente. Perceba que os graus, eu posso colocar qualquer escala maior aqui, Dó maior, Sol maior, Lá maior, Ré maior, Mi maior, Si maior. Continuar a mesma coisa, tá? Então, vai continuar a mesma coisa. Zag, mas agora tem uma coisa que eu tô com dúvida. Tem uma coisa que eu tô com dúvida. Já entendi que aqui é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Mas você falou que o ciclo de quartas eu vou achar contando quatro notas. Mas espera aí, apaga aqui esses negócios aqui rapidinho que eu quero te perguntar uma coisa agora. E eu vou deixar que você pergunte, porque provavelmente você já deve ter tido essa dúvida. Quem tá aí assistindo já deve estar se perguntando. Mas, Zag, me diga uma coisa, Zag.
Me responda me tira uma dúvida aqui. Se eu contar aqui quatro notas, se eu contar aqui quatro notas, eu vou chegar a partir do Fá, né? Não posso contar Sol, Lá, Si, Dó. Não posso. Na música você sempre conta a partir de onde você está indo. E vocês estão certos, sempre de onde você está indo. Aqui, do Fá. Então vamos lá. Fá, Sol, Lá, Si bemol. Você está me dizendo então que a minha próxima escala é a escala de Si maior ou de Si bemol maior? E aí, muita atenção nessa hora. Olha, Si maior é uma escala que a gente já teve. Já teve Si maior. Si bemol maior é uma outra escala. Mas, Ag, tem Si no nome? Sim, mas não é um Si natural, é um Si que foi acidentado, modificado, transformado, bemolizado. É um Si bemol. É um Si que ele perde meio tom. A frequência, né, o hertz desse Si diminui um pouquinho, entendeu? Baixa um pouquinho. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma coisa do seguinte, gente, a nossa próxima escala vai ser uma escala de Si bemol maior. Caraca, Zag, então é uma escala que é baseada em uma nota alterada? Sim, não tem o menor problema. Assim como no ciclo de quintas, a gente teve as duas últimas escalas, Fá sustenido maior e Dó sustenido maior. Não tem menor problema. Menor problema, gente. Menor, menor dos menores problemas. Então vamos lá construir essa escala agora aqui de Si bemol maior, que a gente vai fazer todas as escalas com bemóis dentro do ciclo de quartos. E ainda vou explicar um pouquinho mais do ciclo de quartos. Então aqui vai virar, o primeiro grau aqui vai virar agora Si bemol, o segundo vai virar Dó, o terceiro vai virar Ré, o quarto aqui vai virar Mi, o quinto vai virar Fá, o sexto vai virar Sol, e o sétimo vai virar Lá, e o oitavo novamente Si bemol. Tá, Zag, beleza. Se você faz isso aqui, já tá tudo resolvido? Já tá tudo pronto? Já resolvi aqui minha vida? Vamos testar, vamos ver. É meio estranho, né? Não tá soando aquele que a gente tá acostumado, né? Opa. Por que, Zag? Porque no ciclo de quartas, assim como no ciclo de quintas, você não vai ter como só achar a próxima alteração. Você tem que achar a alteração, só a próxima alteração, não, só a próxima tonalidade. Você tem que achar a próxima alteração também. Ah, Zag, então é igual ao ciclo de quinta? Gente, é igual. A lógica por trás é a mesma. São as mesmas lógicas. A questão que você vai ter a questão de contar as cinco notas, aqui você vai ter a questão de contar quatro notas. E lá na frente a gente vai até entender o porquê disso com mais propriedade, né? Então, como é que eu vou achar que é alteração? Aí vem a coisa legal do ciclo de quartas. No ciclo de quinta, a gente contava cinco notas, depois contava quatro, né? A partir da nota que a gente está indo para achar a próxima tonalidade. Fazer essa brincadeirinha, esse joguinho aí para achar, que é bem simples, né? Uma ferramenta boa. Que ainda é mais fácil. Porque eu vou chegar aqui agora e a partir do si bemol eu vou contar mais quatro notas. Mas peraí, Zac, peraí, não tô entendendo. Você falou que você tinha que contar quatro notas para achar a tonalidade. Agora você quer que eu conte quatro notas para achar a alteração? Mas a alteração não seria a próxima tonalidade? Aí que é o pulo do gato do ciclo de quartas. Tanto a quarta nota é a alteração da sua escala, quanto já é a nota da próxima tonalidade do ciclo de quartas. Então, se Si bemol maior, a alteração de Si bemol maior, tirando o próprio Si bemol que já veio alterado, de Fá maior, que é a escala que a gente viu anteriormente, é Mi bemol. E ao mesmo tempo que Mi bemol já vai ser nossa próxima escala. Que já a gente já vai saber por essa informação que Mi bemol já vai ter por base dois bemóis. Si bemol e Mi bemol. O próximo a gente vai descobrir já já. Então, sim, um Si bemol maior vai ter Si bemol e vai ter Mi bemol. Então, eu vou chegar aqui. Opa, nem precisava colocar aqui para escrever. Vou chegar aqui no Mi e vou jogar um Bzinho nele. E vou agora provar para vocês que, né, a gente tem que comprovar, a gente tem que escutar, que aqui está respeitando a nossa estrutura. Si bemol para Dó tem tom.
Dó bemol para Ré tem tom. Ré bemol para Mi, aí que vem uma coisa interessante. Ré bemol para Mi é tom. Só que é a mesma lógica de antes. Aqui é Mi e aqui é Ré. Se o Mi ele diminui, ele vira bemol, ele fica mais coladinho do Ré. Então agora o Mi bemol vai gerar uma relação de semitom. Lembra terceiro grau menor, porque justamente a gente está numa escala diatônica maior. Isso é característica basilar de todas as escalas maiores. Isso não muda, gente. Isso não, repetindo, isso não muda em escalas diatônicas maiores, seja com sustenido ou seja com bemol. Isso não muda, tá? Então, o que que acontece aqui agora? Agora a gente vai ter a relação de Mi para Fá. Mi para Fá é assim. Só que o que aconteceu com Mi, que em relação ao Ré é nota de chegada, mas em relação ao Fá é nota de partida, o Mi, ele se afastou do Fá, porque o Mi desceu. Ele virou Mi bemol. Então a relação dele agora de Mi para Fá não é mais de semitom, é uma relação de tom. Entendeu? Então aqui tem a relação de tom. De Fá para Sol eu também tenho um tom. De Sol para Lá eu também tenho um tom. Deixa eu consertar esse T aqui, ficou feio, né? De Lá para Si bemol eu vou ter também uma relação de semitom. Então eu fecho aqui o meu ciclo de quartas dentro da escala de Si bemol maior. Deixa eu só dar um leve ajuste. Ah, eu esqueci de trocar esse aqui também. É o BB, né? Si bemol aqui. Pronto, pera aí, um minutinho, meu povo. Perfect. Beleza. Certo? Então, pronto. Aqui já tem a relação de si bemol. Vamos tocar agora pra gente ver? Olha, igual o dó maior, né? Igual o fá maior. Igualzinho. Por que que é importante saber disso? Porque vocês vão precisar em algum momento saber essas notas. Para construir um acorde, para improvisar, para tocar dentro dessa tonalidade. Tem que saber, para não ficar inseguro. Meu Deus, esse bemol tem. Qual é? Google aqui, isso aqui é mi bemol. Tranquilidade, gente. Então, eu não falei que o ciclo de quartas é fácil, agora que a gente já engata, a gente já puxa aqui, a gente já engata aqui a quarta marcha e já foi. Entendeu? Que já foi. Então, si bemol. Eu já sei qual é a minha próxima escala, porque é a minha própria alteração. A alteração em si bemol não é o próprio si bemol, que já está alterado, né? É o nome da tonalidade, mas vai ter também o quê? Mi bemol. Tem para onde correr, gente? Tem para onde correr aqui? Tem. Então, mi bemol vai ser minha próxima tonalidade, mi bemol maior. Então, aqui vai ser mi bemol. Mi bemol eu já sei que vai ter si bemol, porque eu parti de si bemol, correto? Mi bemol. Aqui vai ter fá, sol, lá, si bemol, dó, ré e mi bemol. Tá, Zag, toca aí pra gente ver como é que vai soar esse tal de mi bemol aí você tá querendo falar pra gente. Então vamos tocar ele aqui. Vamos ver como é que ele tá. Opa, estranhão, né? Tá vendo como o nosso ouvido já vai se acostumando? Caraca, isso aqui não é maior. Isso aqui tem uma coisa errada. Ou isso aqui não é maior, ou isso aqui é outra coisa, tá uma coisa faltando. Porque, de novo, a gente tá sentindo falta do quê? Vamos. Deixa eu entrar aqui no modo de escrita de novo. Deixa eu apagar aqui que ficou meio torto, né? Tive que dar um zoom out aqui, ficou meio tortinho. Mas aqui a gente resolve na mesma hora, não tem estresse algum, meus queridos. Tá? Então vamos lá. Olha, aqui já tá. Muita gente já sabe qual é a alteração de Mi bemol maior. A altura do campeonato aqui já sabe. Não tem muito pra onde correr. Mas bora lá. Como é que falava na escola? Prova dos nove, né? Então vamos lá. Mi bemol para Fá tem tom, porque aquilo que eu expliquei de Mi natural para Fá natural é semitom, de Mi bemol não é, beleza? De Fá para Sol é tom, de Sol para Lá, opa, tinha que ser semitom aqui, né? Não é dois tons, um semitom, três tons, um semitom?
tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, exato. Então, a Zag vai ter que ter alteração aqui no Lá. E o Lá é quem em Mi bemol? É quem quarta nota, quarto grau. Quem é a nossa próxima alteração? É o Lá bemol, gente. O Lá bemol. Então, aqui não tem mistério, não tem segredo. Lá bemol é o nosso próximo bemol. Temos três agora. Olha como tá ficando aqui já grandinho, né? Tá ficando maiorzinho aqui essa contagem. Então, vamos aqui agora fazer jus a essa escala e anotar aqui, identificar seus graus. Gente, esse exercíciozinho é ótimo de vocês treinarem, de vocês repetirem depois, fazer esse exercício de construir nas escalas, entendeu? É muito bacana, porque isso vai gerando intimidade com o conhecimento de teoria, vai gerando uma segurança, você não vai se sentir mais inseguro em relação a tocar algo nessa tonalidade, ou ficar com medo dos bemóis, ou só estar na cabeça nos sustenidos, certo? Então, tem que se acostumar com isso, tá? Vamos lá, então. Sol para Lá, semitom. Lá bemol para Si bemol é tom também. De Si bemol para Dó é tom. Dó para Ré é tom. E Ré para Mi bemol é semitom. Então, respeitamos a estrutura da tonalidade maior. Respeitamos, tá? Vamos aqui. Cadê? Agora a gente bota um B, né? De Mi bemol maior. Beleza, gente? Então, vai funcionar da mesma forma. Então, agora aqui, nessa altura do campeonato, para a gente chegar no final, vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Sabe por que vai ser muito rápido? Porque a gente já é só repetir, é processo, é processual, ó. Por isso que o nome é ciclo de quartas. Você fica andando em círculos achando novas tonalidades. Então, aqui que eu faço? Eu pego o meu Mi bemol, penso aqui no meu quarto grau, ou penso em contar quatro notas, duas coisas funcionam igualmente, então não tem muito aqui para onde correr, ou o que ficar com medo, ou o que ficar preocupado, tá bom? Ah, não tem, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? O que é que eu vou fazer aqui agora? Muito simples, muito tranquilo. Mi bemol, Fá, Sol, Lá. Então Lá bemol já é minha próxima tonalidade. Já foi. Aqui, ó, Lá bemol já é minha próxima tonalidade. Já sei que Lá bemol vai ter três bemóis, mais um, que é o próprio dele que a gente vai descobrir, né? Então, Lá bemol, Si bemol, Dó natural, Ré, Ré, Mi bemol, Fá natural, Sol natural e o próprio estrela aqui da cena, o Lá bemol, AB. Então vamos lá. Vamos tocar ele para ver? Pera aí, Isaac, tem uma coisa estranha aqui. Ele parece muito maior, mas ainda falta. Esse aqui se você escutar rápido assim, você até confunde, mas ele tá faltando uma coisa ainda, né? Então, gente, aqui já tá evidenciado, já tá mais do que claro quem vai ser nossa alteração. Sabe por quê? Vamos lá, porque tá escancarado. Se a gente deixa até escrito ali os tons e semitons, fica escancarado, ó. Lá bemol para Si bemol é um tom. Si bemol para Dó é tom. Só que de Dó para Ré não é semitom. Então eu altero a nota de partida ou a nota de chegada? A nota de chegada. Então, sem mais delongas, o Ré bemol ele vai ser alteração. Não tem muito para onde ir. Ele vai ter que ser o Ré, o nosso quarto grau, ele vai ter que ser bemol. Não tem muito para onde fugir, certo? Não tem muito mesmo. Então, é isso aqui que faz a diferença. Isso aqui que faz a gente pegar rápido. Caraca, cara. Então, Lá bemol é uma escala com quatro bemóis. Sim, escala com quatro bemóis. Então, aí, olha que interessante. Se eu tocar agora aqui com Ré, olha que legal. Na mesma hora. Parararararara, tarararararara, rarirara, rarararararara, rarirararararara. Já foi. Lá bemol maior. Acabou. Lá bemol para Si bemol vai ter tom. Si bemol para Dó vai ter tom. Dó para Ré bemol vai ter semitom. Ré bemol para Mi bemol vai ter tom.
Mi bemol para Fá natural tem tom, Fá para Sol tem tom e Sol para Lá bemol tem tom. E aí, além de eu saber qual é a minha alteração, eu já sei que é a minha próxima escala. É Ré bemol. Porque é o ciclo de quartas, é contando de 4 em 4. Acabou. Não tem para onde ir. Então aqui eu já sei. Aqui eu já tenho plena certeza, plena ideia que aqui é Ré bemol. Mi bemol, já sei. Aqui, Fá natural. Aqui eu já vou adiantar pra gente. Vai ser Sol bemol, porque a nossa quarta nota já é a nossa alteração também. Então vamos adiantar aqui. Lá bemol, Si bemol, Dó e Ré bemol. Né? Fica um pouquinho pra cá. Mas tá top aqui. Pronto. E aqui, DB, né? D com Bzinho. Gente, olha que legal. Olha que interessante como é o ciclo de quartas. Uma vez que a gente já entendeu, que a gente já compreendeu, que a gente já se familiarizou com esse lance de contar notas, contar tons e semitons, você vê que o ciclo de quartas, ele é uma mão na roda absurda, porque ele facilita esse processo por não ter que ficar contando quantidade de notas diferentes. É só quatro notas, quatro notas, quatro notas e acabou. E já foi. Aqui, eu só tocar aqui, ó. Opa, já foi. Opa, desculpa. Tava tocando justamente o errado, né? Aqui tá errado. Agora tá certo. Enfim, pequeno equívoco, mas na hora mesmo eu percebi pela sonoridade estranha. Justamente fica imperceptível, né? Fica imperceptível, não. Não tem como não ser perceptível, né? Fica muito perceptível, na verdade. Então, Ré bemol, vamos lá, fazer essas relaçõezinhas. Ré bemol para Mi bemol tem tom. Aqui, gente, você já deve estar cansado de escutar isso, mas vamos lá. Mi bemol para Fá tem tom, Fá para Sol bemol tem semitom, Sol bemol para Lá bemol tem tom, Lá bemol para Si bemol tem tom, Si bemol para Dó tem tom e Dó para Ré bemol tem semitom. Então, acabou. Fácil, rápido, perspicaz, né? É interessantíssimo essas ferramentas, porque uma vez que a gente compreenda elas, né? Uma vez que a gente entenda elas, já foi, né? Vou só corrigir uma coisa aqui para não gerar nenhuma dúvida em ninguém, né? Não queremos dúvidas. Ficou um pouquinho descompassado aqui, mas as letras aqui, vou ver se consigo aumentar o espaçamento delas. Pronto. Aqui tem que ficar mais para cá. Tem que ficar mais pra cá. Aqui, pronto. Perfeito, perfeito. Perfect. E aqui tem que ficar mais pra cá. Pronto, perfeitinho. Aqui mais pra cá também. Então, oitavo, sétimo, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Tá. Gente, e a nossa penúltima. Caraca, Zé, já tá aqui. Já tá na penúltima. Já tá, gente. Já tá na penúltima. Então, a nossa penúltima escala vai ser Sol bemol maior. Já sabemos que vai ser Sol bemol, porque se eu tô aqui no Ré, é só contar quatro notas. Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol. Então, Sol bemol, eu já sei o quê? Que vai ter cinco bemóis mais um, ou seja, vai ter seis, porque ele vai. É a mesma regra das escalas com os sustenidos maiores, a gente vai conservando as alterações, tá? Então, aqui vai ser Sol bemol, aqui vai ser Fá, desculpa, Fá o quê? Vai ser Lá bemol, Mi bemol. Dó natural. Ah, Ré bemol. Ré bemol. Mi bemol. Lá, Fá e Sol bemol. E acabou. E aí, Zag, quem vai ser a próxima alteração? Vou botar só aqui GB, que é o nosso Sol bemol maior. Ó, vamos fazer aqui uma última vez o exercíciozinho, tá? Sol bemol maior. Bora lá? Opa. Já tá bem óbvio quem é, né?
até dei uma dica agora. Gente, só contar quatro notas, estou aqui no sol, sol bemol, lá bemol, si bemol, dó. Então, ó, dó vai ter que ser alterado. Ah, mas dó? Como assim dó? Dó vai virar dó bemol? Não existe dó bemol. Cadê a tecla preta de dó bemol? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado com alguns conceitos, como o próprio conceito de enarmonia. Não é que não exista. No piano, instrumentos de afinação fixa ocupam o mesmo local, né? Como o violão também. Mas o dó bemol em si não só a mesma nota. Não só a mesma nota. Até porque se você falasse que é si, a gente teria uma escala super estranha, né? Tipo, sol, lá, si, si bemol, si, ré, mi, bemol, fá, sol, pula o dó? Que escala doidona é essa que você pula o dó? Não existe isso, né, gente? Então, assim como o ré sustenido, se vem a partir do ré, é ré sustenido. E mi bemol, se vem a partir do mi, é mi bemol, né? Como essa tecla aqui pode ocupar dois nomes, o mesmo ocorre com o dó bemol. Então, aqui vai ser a tecla do dó bemol, a mesma tecla do si, mas não significa que seja a mesma nota. Beleza? Até porque daria erro na nossa escala. Na escala diatônica, a gente não pode repetir as notas. As notas são sucessivas, elas são consecutivas umas após as outras, e as notas não se repetem. E as notas são consecutivas, elas não se repetem e elas não pulam. A gente não pode pular notas. Isso são regras de uma escala diatônica maior. Aí agora a gente tem aqui tudo bonitinho, né? Sol bemol para lá, tom, lá bemol para si bemol, tom, si bemol para dó bemol, semitom, agora sim, né? Dó bemol para ré, bemol, tom, ré bemol para mi bemol, tom, mi bemol para fá, natural, tom, e fá para sol bemol, semitom. Agora sim a gente tem uma escala maior. Mesma sonoridade de... Mesma sonoridade de absolutamente qualquer escala maior. Qualquer. Qualquer escala maior. Porque está seguindo a mesma estrutura, porque está seguindo a mesma relação de que, gente? De que principalmente intervalos. Por que que isso é legal? Porque isso já é a base para vocês aprenderem muitos de conceitos de improvisação e de transposição. Às vezes você quer tocar uma música, você quer tocar uma música de outra tonalidade, fica meio perdido. As relações dos intervalos, as relações das estruturas vão ser as mesmas. Se é de uma escala maior para escala maior, de uma escala menor para escala menor. Os tons e semitons, as relações entre as notas são as mesmas. Mudam-se as notas, porém os graus são o que a gente, que eu falo sempre, sexto vídeo aqui, eu tô falando sempre, são fixos. Os graus são fixos. Então, quem vai ser a nossa próxima e última escala? Assim como nas escalas sustenidos maiores tivemos Dó sustenido maior, inevitavelmente aqui vamos ter Dó bemol maior, ele mesmo, Dó bemol maior. Vamos lá? Então, opa, perdão. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Aê, prontinho. Pronto. Tá, aqui a gente vai ter Dó bemol. E Dó bemol maior, gente, parece uma escala super complexa, né? Tem sete bemóis, mas é literalmente Dó maior com tudo bemol. Dó bemol, Ré bemol, Mi bemol, o Fá é bemol, não tem pra onde fugir, tudo tem que ser bemol. Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, e ele, a estrela, Dó bemol, representado como CB, né? Dó bemol maior. Percebam que as relações de tom e semitom vão se manter, serão as mesmas. E olha o que que acontece se a gente toca aqui o dó bemol sem o fá bemol. Olha que doideira acontece, né? Dá de cara para perceber que não é maior, né? E a gente precisa do fá bemol justamente por isso. Certo? Então, a Zag Fá bemol é a mesma tecla do Mi, é a mesma tecla do Mi, gente.
mas não é a mesma nota. Cuidado com esse conceito de enarmonia que às vezes é mal explicado, tá? Gente, bom, finalizamos nossas escalas com bemóis, finalizamos o conceito de ciclo de quartas, e agora nós temos todas as escalas com bemóis e sustenido, todas as escalas maiores. Isso é bastante coisa, né? Para praticar, para tocar, para lembrar, é bastante coisa. E aí agora vai vir o pote, né? A revelação bombástica. A ordem das escalas maiores com bemóis é a mesma ordem das escalas maiores com sustenidos, só que de trás para frente. De trás para frente, Zag, por quê? Vou dar um pequeno spoiler de um assunto que a gente ainda vai ver, por conta de intervalo, gente. O ciclo de quintas, a gente sempre está pensando em quintas, né? No intervalo de quintas. Só que o intervalo de quinta, ele é nada mais, nada menos que o intervalo de quarta trocado, invertido. Zag, meu Deus, Zag, não tô entendendo, Zag, pelo amor de Deus, não tô entendendo nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui limpar rapidão essa parte aqui de anotações. Vou limpar aqui e vamos explicar isso para explicar uma outra coisinha aqui que eu quero ter tempo aqui nesses minutos finais para explicar, tá? Antes das considerações. Vamos lá, então. Gente, o que que acontece? Qual é a primeira escala com sustenido? É Dó, né? Depois a segunda, Sol. Depois a terceira, Ré, né? Vou escrever aqui na cifra, né? Ah, depois a gente vai para onde? Lá. Depois a gente vai para onde? Mi. Depois, Si. Depois, opa. Depois, Fá. E depois, Dó. Estão percebendo o padrão? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó. Dó maior, Sol maior, um sustenido, Ré maior, dois sustenidos, Lá maior, um sustenido, três sustenidos, Mi maior, quatro sustenidos, Si maior, cinco sustenidos, Fá sustenido maior, deixa eu botar aqui o sustenido nele, né? E Dó sustenido maior. Gente, essa ordem do ciclo de quintas é a mesma ordem do ciclo de quartas de trás para frente. Primeiro a gente não começa em Dó maior também, depois né, Fá maior com um bemol, si bemol maior com dois bemóis, Mi bemol maior com três bemóis, Lá bemol maior com quatro bemóis, Ré bemol maior com cinco bemóis, Sol bemol maior com seis bemóis e por fim Dó bemol maior com sete bemóis. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, gente, é a mesma coisa. Porque o intervalo de quinta ele é um intervalo de quarta. Como assim? Ó, vou tirar aqui os bemóis, vamos voltar para Dó maior. Ó, fazer nossa reviravolta aqui digna de um Oscar, né? Porque isso é uma coisa que, quando a gente percebe, fica muito mais fácil para lembrar a ordem das alterações e das escalas, né? Fica muito mais fácil, gente. Vou diminuir aqui os espaços dos tons, né? Para dar uma ajudada aqui, para não ficar descompassadinho. Pronto, né? Gente, o que que acontece? De Dó, de Dó até o Sol é uma relação de cinco notas, ninguém nega, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Só que de Sol, ó, Sol, parei aqui no Sol, até o Dó é uma relação de quarta. Sol, Lá, Si, Dó. Zag, mas por que que isso acontece? Porque existem intervalos, a gente vai ainda falar disso, que eles se invertem, entendeu? Eles se invertem. Do Dó até o Sol é uma quinta. Do Sol para o Dó de maneira descendente, ou seja, se eu viesse aqui, tiver aqui a escrita, se eu viesse, olha, gente, se eu viesse assim, ó, é uma coisa. Se eu venho daqui, opa, se eu venho daqui, eita, meu Deus, que agora a minha coordenação foi embora, né? E olha que eu toco piano, gente, pelo amor de Deus. Mas se eu venho daqui para cá, é uma quinta. E se eu volto do Sol aqui para o Dó, de forma descendente, é uma quinta também. Fui e voltei. Mas se eu venho aqui nesse novo caminho a partir do Sol, o Sol como nota de partida, não como nota de chegada, aqui é uma quarta e aqui é uma quinta. E aí é por isso que o ciclo de quartas ele é de trás para frente em relação ao ciclo de quintas. Apesar que o ciclo de quintas é de trás para frente se você tiver como ponto de referência o ciclo de quartas. Ou seja, focinho de um, rabinho de outro. Por que que isso é legal pra caramba, gente? Porque isso ajuda muito a gente a lembrar.
Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, fá, si, mi, lá, ré, sol, dó. Hino é sustenido, faltando é bemóis. É muito legal, é muito interessante essa relação. É interessantíssimo e ajuda a gente pra caramba. Eu tendo isso na minha cabeça hoje em dia, há um bom tempo já, né? Há uns anos já. Isso é uma coisa muito boa, por quê? Porque isso facilita demais de você pensar, para você improvisar, para você compor, para você tocar, para até você estar fazendo um som com uma banda, com seus amigos, dando aula com o professor te dá uma informação e você pensa, caraca, é isso, certo? E a última coisa que eu queria falar é que, assim como existem notas enarmônicas que vão ocupar, não é a mesma nota, mas vai ocupar a mesma tecla, também tem escalas enarmônicas. Dó bemol maior é enarmônico de si maior. São as mesmas teclas. É o mesmo som, mas não é a mesma escala, Zag. Por quê? Porque por conta de outras questões maiores de estudo de harmonia, por relações de campos harmônicos, de como as notas se relacionam, e pelos próprios nomes, né? Eu tô falando, quando eu falo de dó bemol maior, eu tô falando de relação de dó para ré, de ré para mi, tudo bemol, mas são essas notas. Eu tô falando de si maior, eu tô falando da relação dessas notas, dessas áreas, entende? Mas sim, existem escalas que são enarmônicas. Vocês podem pensar isso para ajudar a facilitar, pegar na hora ali. É muito comum, muita gente, conheço músicos profissionais que às vezes ele sabe que, por exemplo, o Lá sustenido, ele é enarmônico de quem? De si bemol. E às vezes uma nota para tocar ali rápido no violão, no piano, isso aqui, o cara pensa primeiro em Lá sustenido, mesmo ele sabendo, ele tendo a consciência que não é a mesma nota que si bemol. Mas às vezes isso visualmente na cabeça dele ajuda. Não tem muito problema não, na verdade, fazer isso. Mas sempre ter nossa consciência que não são as mesmas notas. A gente tem que ter essa consciência para não cometer certos equívocos, né? Mas, gente, por hora, por enquanto é isso. É, meu grande cerne hoje aqui foi evidenciar essa questão do ciclo de quartas, mostrar o quão é importante a gente ter na cabeça tanto o ciclo de quartas quanto o ciclo de quintas, conhecer essas ferramentas, utilizar dessas ferramentas ao nosso favor, deixar que essas ferramentas a gente domine elas e não elas nos dominem, não gerar insegurança, não gerar pavor. É um assunto que a gente pode voltar quantas vezes a gente quiser no vídeo, a gente vai entendendo aos poucos, e esses assuntos aqui agora vão ser munição. Vamos nos municiar, nos preparar aqui para a gente entender outras coisas. Construção das tríades maiores, a formação de outro tipo de escalas, outro tipo de segmentação, ah, de formas de criar sequências de notas, né? Seja por escalas, sejam por arpejos, seja por acordes, principalmente. Entender isso aqui para entender acordes é muito bom, é muito útil, na verdade. Essa construção das tonalidades, essa utilização dos bemóis, utilização dos sustenidos, isso é muito legal, isso é muito útil, na verdade, tá bom? A gente ainda vai continuar aqui, a partir disso aqui, a gente vai trabalhar com outros assuntos. A gente vai dar um pouco nessa parada, por enquanto, da questão de escalas, e a gente vai trabalhar outras coisas, sempre falando de intervalos. Eu acho que intervalo é um assunto chave, sabe? Um assunto núcleo. A gente entende intervalo, a gente entende essa relação do diatônico, das escalas maiores com bemóis, maiores com sustenidos. A gente consegue, ó, depois fazer isso aqui, ó, expandir, 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 pegar, as outras coisas, né? A gente pode pensar o diatônico maior, o dó maior, essa estrutura de intervalos são mais como uma ilha central e depois a gente tem um arquipélago enorme, gigante, que sempre parece estar descobrindo uma nova ilha desse arquipélago. É muito legal isso, é muito bacana, tá, gente? Então, minhas recomendações: pratiquem o ciclo de quintas, pratiquem o ciclo de quartas, toquem, escutem, é, volta no vídeo, experiencia você mesmo. Esse assunto, quando a gente traz para a partitura, também é um assunto tranquilo de trabalhar na partitura, porque a gente já vai ter essas coisas escritas, ó, aqui, ó, todas as escalas com sustenidos, ó, Sol maior, Ré maior, Lá maior, Mi maior, quatro sustenidos, Si maior, cinco, Sol, Fá sustenido maior, 6 e Dó sustenido maior, 7, né? Aqui, Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior, Lá bemol maior,
Ré bemol maior, Sol bemol maior e Dó bemol maior, certo? Então, gente, a gente vai sempre ter tudo isso, tá? A gente sempre vai ter todos esses assuntos, todos esses aspectos. É mais fácil de reconhecer na partitura. A cada nova sustenido você conserva o anterior e vai escrevendo aqui na sequência, né? Então, um, dois, três, quatro. Isso vale também igual aqui para os bemóis, tá? É a mesma ideia. A questão de estar nessa linha aqui não significa que é só esse si aqui, não. É de qualquer altura, de qualquer si na partitura inteira. É escrito aqui por uma convenção estética, e por um consenso também de ordem, da ordem dos bemóis sustenidos, né, para ficar mais organizado. Mas serve para todos na música, porque na tonalidade, na escala, essa nota sempre vai ser alterada, independente da altura, do grave, do agudo, do alto e do baixo. Beleza? Então, até então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos até aqui. E, mais uma vez, até a próxima. Muito obrigado mesmo, tá bom? Tchau, tchau e um forte abraço.